Você já deve ter ouvido falar daquela frase que tem Alice no País das Maravilhas, que para quem não sabe aonde chegar, qualquer caminho serve. Mas e quando a gente não sabe o caminho? Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, quando a gente não tem sonhos, quando estamos completamente perdidas, o que que a gente faz? Por onde começamos? E é muito doido porque esse foi um dos questionamentos que eu fiz pra mim há muito tempo atrás. Quando eu cheguei ali por volta dos meus 28 anos, me bateu uma crise muito grande por diversas coisas que foram acontecendo ali na minha vida. E uma delas foi quanto aos meus estudos. E eu queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês como que foi esse processo, para que vocês também de alguma forma, seja através de estudos, seja através de um projeto que você tenha abandonado, seja através de sonhos que você não tem mais dentro do teu coração, que você possa ressurgir eles e possa dar um lugarzinho para eles de alguma forma, sabe? E eu espero que de alguma forma esse vídeo possa tocar teu coração e você possa conseguir ressurgir algumas vontades, alguns sonhos, alguns desejos perdidos aí dentro de você. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo para estar me ajudando a impulsionar esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas e a se inscrever no canal para continuar essa jornada aqui comigo. E aos pouquinhos a gente vai falando um pouco mais sobre essa trajetória, sobre tudo que aconteceu na minha vida. Eu sempre gostei muito de estudar, ainda que é o meu jeito. E quando eu digo ainda que é o meu jeito, era porque eu era uma aluna que eu tinha dificuldade de pegar a matéria na sala de aula. A grande parte da matéria que eu conseguia pegar era estudando em casa. E na época, eu tenho 33 anos, na época não tinha acesso à internet, não tinha Google, não tinha ferramentas que temos hoje. Então, na época era mesmo através da biblioteca, você ia receber, eu lembro que tinha enciclopédias que a gente poderia escrever cartas pedindo, né, alguma dúvida, e eles mandavam conteúdo através de cartas para casa. Era todo um processo. Você vai até a biblioteca, procura um livro que faça sentido com o tema pesquisado. E naquela época, pra mim, aquilo era uma coisa assim, nossa, é um jeito mais difícil, talvez, de estudar, mas era o jeito que eu mais me adaptava, de alguma forma. Fui crescendo, nunca fui uma aluna ruim, assim, na sala de aula, conseguia dar um bom rendimento. Entre o primeiro e o terceiro ano do ensino médio, onde as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, porque na época eu comecei a trabalhar. Então, conseguir conciliar trabalho mais estudos não é uma coisa fácil. Na época ali do primeiro ao terceiro ano, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Foi onde eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, então eu trabalhava e estudava. De repente, quando eu casei muito jovem, então com 17 anos eu me casei. E toda essa mudança que gerou na minha vida, passei a estudar no período noturno e claramente os estudos ficaram de lado. Digo claramente porque, assim, é impossível a gente conseguir equilibrar todos os pratos de uma vez. E naquele momento, eu abri mão de estar estudando para conseguir trabalhar, para conseguir descansar, para ficar com meu esposo na época. Obviamente que se fosse para eu falar alguma coisa para os meus filhos sobre isso, eu falaria estude, mas na época não foi o que aconteceu comigo, né? Na época eu não entendia isso e pensei, depois eu termino e tudo mais. O terceiro ano do ensino médio ficou para trás porque eu não consegui concluir o terceiro ano. Repeti a matéria, no caso. Então, assim, sempre fui uma pessoa curiosa, sempre gostei de ler livros, ainda que às vezes pela metade. Sempre gostei de assuntos novos, de conhecimento, de estar com pessoas, ver podcast, ver entrevista, esse tipo de coisa. Passou-se o tempo, então eu engravidei do meu primeiro filho e vivi a maternidade. E conforme ele foi crescendo, foi dando uma vontade de terminar os estudos. Pensei, por que não terminar os estudos? Mas aí acabei engravidando. E aí veio meu segundo filho, então acabei adiando também. Então ficou depois eu faço. Por volta dos meus 25, 26 anos de idade ali, eu pensei, por que não começar a mexer, né? Procurar um lugar onde eu possa concluir o ensino médio. E na época, a cidade onde eu morava tem um curso preparatório, que é CEJA, onde você pode ir. É diferente do EJA, que você teria que frequentar 6 meses de um período da escola e depois concluir matéria por matéria, ano por ano. Ali no CEJA, você fazia uma prova, né, da qual você conseguia concluir uma matéria. Então, você era por eliminação de matérias, né?
No caso, como eu tinha era só o terceiro ano, seriam poucas matérias para serem eliminadas. Você recebe uma apostila, leva o conteúdo para casa, estuda aquele conteúdo, faz a prova. Passando, você vai para a próxima. Eu não vou me lembrar muito bem como que era o processo, porque isso já faz alguns anos e a minha memória não é muito boa. Mas se você quiser e tiver curiosidade de procurar na tua cidade para saber se tem, né? Porque eu sei que não são todas as cidades que disponibilizam, mas é uma opção interessante. Tiveram muitas pessoas que concluíram, inclusive, na cidade onde eu morava, né? Eu não fui uma delas. Eu cheguei a eliminar algumas matérias, mas durante o processo eu acabei me mudando. Saí do litoral de São Paulo, vim morar em Santa Catarina. Então, com isso, eu não consegui concluir. Ficava inviável para eu ir e voltar toda vez para conseguir fazer as provas. Acabei por não fazendo. Chegando em Santa Catarina, eu logo fui procurar um lugar para fazer. E o EJA aqui funciona de forma diferente, porque eu descobri que você aqui faria o período inteiro. Então, eu teria que ficar indo para a escola ali todos os dias da semana, né? E fazer o período noturno. Então, não seria adequado para minha rotina. E eu achei uma prova, né, que é a prova do Enseja, que você faz a prova em um dia e consegue concluir. Então, você vai ter questões que vão passar por todas as matérias, mais uma redação. Depois, mais pra frente, eu posso estar fazendo um vídeo pra vocês explicando como funciona a prova direitinho, pra caso vocês tenham desejo de fazer. É uma prova, assim, de nível fácil a médio, não é um nível difícil, pra você estar passando e tudo mais. Vai requerer um pouco da gente ter uma disponibilidade de tempo pra gente estar estudando, vai ter um pouco de dedicação, mas eu acredito assim que quando a gente quer muito, 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 muito uma coisa, a gente consegue dar um jeitinho, sabe? Eu queria muito terminar os estudos, eu tinha muita vontade. E quando eu coloquei isso como prioridade, fez a diferença. Porque enquanto eu não colocava isso como prioridade, certamente eu não ia terminar os estudos. Então, isso eu não tô falando de força de vontade, falta de tempo, de nada disso, sabe? Eu tô te falando da gente conseguir dar o melhor com o que a gente tem. Se você só tem 30 minutos pra estudar no dia, tire 30 minutos e assista uma aula de uma matéria, sabe? E eu consegui fazer tudo pelo YouTube. Na época, o que eu paguei foi Termine Seus Estudos, se eu não me engano, é o nome da plataforma de professores maravilhosos que oferecem um apoio muito grande para quem tá fazendo essa prova. Depois eu posso deixar aqui no link da descrição também. Faço um outro vídeo explicando um pouco melhor e coloco o link deles também, porque é muito legal. Na época, acho que eu gastei R$20 pra entrar num grupo do WhatsApp, 20, 15 reais pra entrar num grupo do WhatsApp. Vi sobre, acho que tinha uma plataforma também. É que assim, a minha memória é péssima, mas assim, tinha algumas coisas bem legais assim. E depois eu faço um vídeo mais completinho pra vocês sobre isso. Mas foi bem interessante, assim, sabe? Tinham mais pessoas envolvidas, sabendo que mais pessoas estão buscando o mesmo objetivo. E eu fiz a prova, foi tranquilo, consegui passar e assim eu consegui concluir meus estudos. Então, assim, não é por falta de opções, assim, né, pra gente conseguir. Só que a gente tem que entender uma coisa, que todo esse caminho, quando a gente diz que a gente não sabe, qualquer caminho serve, não sei o que, é muito complicado, porque a gente não consegue saber que caminho é o certo se a gente não se colocar em movimento. E esse foi meu maior aprendizado, sabe? A importância de se colocar em movimento, de querer alguma coisa. E eu descobri porque eu falei, puxa vida, se eu quiser fazer alguma coisa, eu preciso começar por aqui. Eu queria, na época, fazer uma faculdade e eu falei, poxa, eu não vou conseguir fazer um nada, porque eu tenho que terminar os estudos. E eu não terminei. Então, o primeiro passo é terminar os estudos, é dar um jeito de terminar os estudos. E assim eu consegui. Eu dei o meu primeiro passo e eu fui lá e fiz a prova, consegui terminar meus estudos. Tem gente que não consegue passar de primeira, é super normal isso. Mas eu penso sempre de não desistir, sabe? Eu comecei fazendo eliminação de matérias no CEJA. Depois eu passei pra cá, fui tentar procurar o EJA, não deu certo. Obviamente que na hora que a gente fica chateada, a gente fica frustrada, mas ao mesmo tempo eu tinha muito desejo de terminar. Então falei, por que não tentar mais uma vez? Mas o objetivo quer dizer que talvez a primeira escolha nem seja certa, sabe? Talvez nem seja o caminho certo. Busquei na internet, graças à internet, ao YouTube, eu consegui achar um jeitinho ali de eu conseguir estar fazendo a eliminação de matéria. E depois eu faço um vídeo explicando melhor como foi esse processo e tudo mais pra vocês, caso vocês tenham interesse, ok? Mas a gente precisa se colocar em movimento.
e que não é tudo tão literal como muitas pessoas mostram assim na internet, que seja um passe de mágica, sabe? É um processo e a gente tem que ir experienciando, vivenciando isso, porque por medo de fazer dar errado, por medo de fazer e não dar certo, por medo de fazer e não conseguir, a gente acaba nem vivenciando nada, sabe? E isso é muito triste, porque é experiências. Eu vou trazer um exemplo particular até aqui de festas de escola. Gente, não é a coisa mais agradável. É muita criança gritando. O seu filho vai se apresentar. Você tem que estar lá, lógico, para fazer presença. Mas é muito barulho, é muita, às vezes, desorganização. É uma coisa assim, bem barulhenta. Não é uma coisa tão agradável. Mas o que fica de experiência desse negócio, o que fica de experiência é o que você vai contar após o evento. Então, você vai contar depois do evento, vai rolar aquela coisa do, puxa, fui lá, foi chato, mas eu tava lá, sabe? Ou fui lá e, nossa, foi maravilhoso, eu amei. Só que você só vai saber se você for. E essa foi minha grande lição, sabe? Eu só vou saber se eu for, porque antes disso, eu ficava muito perdida em, ai, acho que eu não vou conseguir, acho que não vai dar certo. E no fim deu tudo certo e a gente tá por aqui e a gente continua essa história linda. Que hoje eu faço faculdade, né, psicologia, tô cursando o terceiro período. E é isso, sabe? Assim, então é uma questão do é possível sim. Se isso for o seu sonho, se isso for a sua vontade, se isso fazer o seu coração vibrar, é pra você, sabe? Se não, pode ser outras coisas. Pode ser, ai, quero voltar a dançar. Ou, ai, quero voltar, não sei, fazer um exercício que eu fazia antes. Fazer ginástica que eu fazia antes. Tem tantos sonhos pequenos, assim, sabe? Que a gente julga pequeno, a gente julga besta muitas vezes. Que a gente não coloca em dia, sabe? Então, é isso. É a gente vivenciar, a gente experienciar e a gente tá aqui aberto pro novo. Então eu espero poder ter contribuído um pouquinho aí com a vida de vocês. E fique aqui para os próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal e até mais.